Salve nação! Saudações! Galera, acabou agora a entrevista coletiva com o Felipe Luiz, já está lá no canal Marcos Fla React. Agora eu vou pegar aqui as análises pós-entrevista coletiva do Felipe Luiz. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver o que eles vão falar agora sobre o que o Felipe Luiz falou, na coletiva, Vamos lá então, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Simbora. Blanca, vamos com o Mendel Bitlovski, vamos comentar daqui a pouco a entrevista do Felipe Luiz, mas nós vamos conversar com o Mendel porque ele está na zona mista. Vamos ver quem é que está passando por lá. Mendel, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela, boa noite a todos. Estou na zona mista aqui do estádio Casablanca, aqui em Quito, no Equador, depois da chuva que caiu, pelo menos parou agora, está mais tranquilo aqui no estádio, nesse empate 0-0 do Flamengo. Flamengo criando algumas chances, criou chance com o Luiz Araújo, com o Arrascaeta no primeiro tempo, o Everton Cebolinha no finalzinho da partida, a LDU também criando chances, mas o jogo termina 0-0 aqui na altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. O fato é que o Flamengo permanece na terceira colocação do grupo C, fora da zona de classificação. Ainda tem o jogo também do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira, mas os jogadores ressaltando que a LDU não disparou no grupo, não avançou bastante, ficando distante do Flamengo. Isso é um ponto também que os jogadores trouxeram para levar em consideração. A gente vai ouvir os jogadores falando daqui a pouco, mas também informação importante em relação ao Gonçalo Plata, Ele estava para ser titular, só que antes da partida, no treino de segunda-feira, ele sentiu uma lesão no joelho esquerdo, ele foi cortado do jogo, vai ser avaliado nesta quarta-feira para saber a gravidade desse problema, como que ele fica para a sequência da temporada. Sobre o Alexandro, com um edema na coxa também, não viajou para cá, para o Equador. O Flamengo trabalha para que ele esteja apto para a partida contra o Corinthians, próximo jogo do Flamengo no domingo, e aí depois a próxima partida do Flamengo pela Conmebol Libertadores só no dia 7 de maio contra o Central Córdoba. O Ayrton Lucas também deixou a partida no finzinho do jogo, ali caiu no gramado, mas conversando com o pessoal do Flamengo, aparentemente não é nada que preocupa. Então daqui a pouco a gente traz personagens depois do empate do Flamengo aqui na altitude de Quito, 0-0 contra a LDU. Marcela. Valeu, Mendel. Obrigada, então. Prioridade para o Mendel Bitlovski na zona mista, trazendo todas as informações para a gente. Claro que vamos ficar nessa expectativa para os atletas que passarem por lá. Bom, sobre a entrevista do Felipe Luiz, Kfouri, ele fala e ele toca muito no ponto. Eu gostei do que eu vi, porque é muito difícil jogar lá. Inclusive, ele fala das experiências como jogador que ele teve lá em Quito. Então, ele parece muito satisfeito com a equipe, mas principalmente pensando no futuro, nos próximos jogos, que foi algo que você falou aqui. Isso ele também falou algo bastante óbvio, que é o fato do Flamengo ter se colocado na posição da tabela em que se encontra com mais dificuldade do que se imaginava quando o sorteio dos grupos foi feito, por causa da derrota no Maracanã, para o Central Córdoba. Agora, o ponto de vista dele é completamente diferente, principalmente porque ele sabe em que condições estão os jogadores escalados, os não escalados, aqueles de quem o Flamengo hoje poderia exigir mais numa situação de altíssimo desgaste, Não é só a viagem e não é só o jogo, é tudo isso junto, e é evidente que o desempenho é afetado por essas condições. Mas ele principalmente fala sobre o esforço dos jogadores, e isso também é uma coisa que dá para notar. São contrastantes. Elas não são contraditórias, são contrastantes. As entrevistas do Danilo na saída do jogo para o Mendel e o Felipe Luiz agora na entrevista coletiva. O Danilo lamenta um pouco o fato do Flamengo não ter sido mais incisivo, e o Felipe, embora tenha dito que o Flamengo foi a Quito para ganhar, prefere, e aí do ponto de vista do treinador é natural e esperado que ele haja dessa maneira, prefere valorizar o esforço dos jogadores, e nessas condições o esforço é grande mesmo. E embora tenham sido contrastantes, eu achei interessante a ideia, desde a entrevista do Léo Ortiz e do Danilo ao que disse o Felipe Luiz, a coisa da noção matemática do grupo e o valor dos jogos dessa semana, porque eles e é difícil isso no futebol coletivamente, às vezes um jogador isoladamente fala, essa noção do peso dessa semana deles visitarem a LDU,
o Córdoba, o Central Córdoba, ser mandante num jogo em tal data, porque eles falavam tudo isso, me chamou muito a atenção e me parece que esse binômio de jogos fez muito o plano de jogo do Flamengo para a partida com a LDU. Você ficou com essa sensação também, Zupa? Fiquei também, e achei, assim, o Felipe, todas as vezes que ele pôde falar sobre o plano de jogo, ele deixou claro que, embora ele tenha gostado embora o Felipe tenha ressaltado mais as virtudes defensivas do Flamengo hoje do que eventuais fragilidades ofensivas para terminar as jogadas, ele ressaltou que ele foi a Quito para ganhar 3 pontos, não para ganhar 1 ponto. Né? Ele deixou isso bem claro, embora também seja evidente, e isso não vai ser tornado público jamais, mas nas conversas entre eles, der para ganhar, ganha, se não der para ganhar, o empatezinho serve. Como o empate não é uma tragédia para o Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido. O Flamengo precisa vencer algum jogo fora para compensar a derrota em casa, e o Flamengo poderia ter vencido hoje pelo que ele conseguiu não deixar a LDU fazer, especialmente no primeiro tempo, o que evidenciou a diferença técnica entre as equipes. Mas é um empate que não é uma tragédia, ainda é administrável se o Flamengo fizer a sua parte no retorno, que é ganhar os 2 jogos em casa e tentar ganhar fora, eventualmente um empate fora, eventualmente 7 pontos nos 3 jogos que faltam. Se tiver uma trocação de ponto aí dentro do grupo, ainda pode render a liderança ao Flamengo. Eu achei interessante, dentre vários outros aspectos da entrevista, o que o Felipe falou, que ele foi buscar, porque o Flamengo jogou em Quito, o Flamengo joga sempre em Quito. Eu lembro que no dia do sorteio, o BAP, na saída do sorteio, falou para a Lili, falou, olha, existe uma certeza na Libertadores, o Flamengo vai a Quito, o Flamengo vira e mexe está em Quito. E como o Felipe buscou números do Flamengo, dos jogadores, em termos de performance, no último jogo em Quito, para ver de quem ele poderia exigir mais no jogo de hoje, foi o Gerson. Ele falou, o Gerson foi o sacrificado para fazer pressão no zagueiro, que estava saindo para o jogo, e para ajudar o Wesley lá atrás. Então, essa minúcia na observação dos dados, e são tantos dados a favor dos clubes hoje, ajuda o técnico a planificar a partida. O ponto que o Felipe abordou menos, que eu acho que é o que incomoda mais o torcedor, é que, de novo, o Flamengo teve dificuldade para terminar as jogadas. Em alguns dos outros jogos, contra o Vasco, contra o próprio Central Córdoba, foi um Flamengo que criou muitas chances e desperdiçou muitas chances. Hoje não foram tantas criadas, mas para terminar as jogadas ofensivas, acho que aí foi o ponto mais frágil do Flamengo no jogo de hoje. Esse aspecto foi menos abordado pelo Felipe e é um aspecto que acho que dentro do que o torcedor hoje olha com o nariz torcido para o time do Flamengo, acho que esse é o principal ponto e que hoje, mais uma vez, ficou um pouco evidente. Ô André, mas você gosta da escalação escolhida pelo Felipe Luiz? É claro que Gosto. é muito de acordo com o que ele tinha de informação, mas você gostou do que ele colocou em campo? Gostei do que ele colocou em campo, ele explicou um pouco, né, em relação ao que ele esperava da LDU, a surpresa que ele teve ao perceber uma mudança na escalação e na ideia de jogo que a LDU utilizou hoje, era diferente daquilo que ele pensava, né, a lição de casa feita com os vídeos nas partidas anteriores, mas em relação aos jogadores que ele escolheu, principalmente para começar o jogo de hoje, e a entrada do Pedro, por exemplo, que era uma coisa esperada, o torcedor do Flamengo quer ver o Pedro em campo, o Pedro quer estar em campo, o time do Flamengo melhora quando o Pedro está em campo e eu tenho certeza absoluta que existe uma programação para isso. Mas eu entendi que o Flamengo hoje tinha no gramado jogadores plenamente capazes de entregar a vitória. E acho que faltou um pouco mais de poder de decisão, uma atuação mais enfática. Se isso tivesse acontecido, a minha impressão é que o Flamengo teria ganhado. Assim, o que ele poderia ter feito de diferente dentre as opções que ele tinha? Na zaga, o Léo Pereira estava com uma sequência muito grande de jogos, que eram 13, 14 jogos, tirou o Léo Pereira. Sem o De La Cruz, sem o Alan, o que ele poderia ter feito? Recuado o Gerson para segundo, não escalado o Everton Araújo, escalado o Cebolinha ou o Luiz Araújo como pontas. Mas aí o jogo ia ficar muito franco. O jogo ia ficar exatamente como ele disse que a LDU gostaria que ficasse, um jogo mais vertical, onde o Flamengo tivesse menos controle. Curioso sobre o Everton Araújo, como, de novo, o olhar do Felipe foi muito para as virtudes defensivas do Flamengo. Como ele elogiou o Everton Araújo pelo preenchimento do campo, como ele ajudou a dar sustentação para a equipe, ofensivamente, com bola, e é natural porque são jogadores diferentes,
mas sem o De La Cruz e com o Everton, a dinâmica de meio campo do Flamengo ela fica um pouco mais comprometida. Com Everton e Eric Pulgar, embora o Eric seja um ótimo jogador com bola, mas com dois jogadores, geralmente, conceitualmente dois primeiros, a dinâmica de meio campo, de movimentação, de aproximação, ela fica um pouco mais comprometida. Mas para escalar um time que controlasse mais o jogo no primeiro tempo, era o que ele tinha para fazer, né? E ele fez elogios justos ao Everton pelo desempenho sem bola. Com bola, ofensivamente, eu acho que faltou um pouco para o Flamengo nesse meio campo. E assim, ele parece que tem a mesma percepção da gente. Se esse Flamengo apertasse um pouquinho mais, ele poderia sair com uma vitória. E ele tenta se defender na entrevista falando, olha, a impressão que dá é essa. Mas é muito difícil, porque estava na altitude. Então, às vezes, você vê espaços que você pensa, o jogador poderia atacar esse espaço, mas é muito difícil chegar nesse espaço, porque ninguém tem fôlego para aquilo. E a bola corre, né? E a bola corre também. Um passe ali que geralmente entraria no Maracanã, essa bola escapa do receptor no jogo na altitude. Então, é interessante ele também citar isso, André. Esse tipo de coisa é a chamada adaptação técnica, que é impossível de ser feita, porque os times precisam chegar muito antes e ninguém tem tempo para isso, o calendário não permite. Então, nesse caso, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, o fã de esportes que nos assiste já acompanhou as outras situações, que me perdoe pela repetição, mas a coisa o protocolo de chegar em cima da hora em partidas na altitude, ele acaba também fazendo com que os clubes não esqueçam, porque eles sabem muito bem disso, mas não optem por uma programação que permita um mínimo de adaptação à velocidade da bola, às reações da bola em caso de desvio. Isso é tão importante para os goleiros e para os zagueiros por causa das jogadas aéreas que as equipes mandantes utilizam com tanta frequência e com tanto sucesso, né? E uma das coisas que acontecem é essa que o Felipe mencionou. Você está acostumado a jogar sem a interferência da altitude, ele falou nível do mar, né? Porque o Rio de Janeiro está lá, né? E esse é o ambiente do Flamengo. Mas sem a interferência da altitude, o passe na frente é o passe que estimula o jogador a usar o espaço que ele tem disponível. O passe na frente numa situação como essa escapa, o jogador não chega. E ele falou, ontem no treino que nós fizemos, os jogadores perceberam isso, mas aconteceu no jogo. Porque existe um comportamento que é automático também. Sim. Agora, se você chega... O Bahia foi antes, né? O Atlético Mineiro, numa Libertadores recente, quando teve uma partida decisiva, foi 3, 4 dias antes. Assim, algumas situações você consegue perceber equipes brasileiras, e imagino de outros países também, chegando um pouco antes, né? Com uma antecedência maior para tentar minimizar esses efeitos. A gente tem uma tela que traz uma discussão se foi uma questão de escalação ou da altitude, que é o desempenho do Flamengo em alguns itens. Por exemplo, precisão dos passes, 86,1 foi o pior Flamengo contra a LDU em comparação com outros jogos do Brasileirão e Libertadores que já fez na temporada. Distância média dos passes, o Zupac falou da história da aproximação pela escalação. Foi um jogo de passes mais longos, 18,5. A média de passes é a maior do ranking. Porcentagem de passes verticais, 31,2, maior também. E precisão dos passes para o terço ofensivo, 63,3, o pior. Ou seja, estatísticas bipolares. Isso para você é um combo sobre escalação e altitude ou é mais altitude? Eu acho que é mais altitude do que escalação. Acho que esse mesmo time do Flamengo jogando no Maracanã contra a mesma LDU teria um outro tipo de comportamento. Claro que o De La Cruz faz falta para a dinâmica do meio campo. Esse meio campo com Eric, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta funciona muito bem, mas o Felipe posicionou o Flamengo de uma maneira mais aberta. Mais aberta em campo. Como eu falei, o Bruno Henrique jogou como ponta pela esquerda, não como dupla. Quando joga Bruno Henrique e um outro atacante como dupla, o Arrascaeta por perto, o Gerson por perto, você tem o Wesley passando de lado, o Ayrton ou o Alexandre passando do outro, você tem mais gente para atacar. Como hoje o Flamengo tinha que segurar, se conservar fisicamente e ser inteligente, ele deu um corredor para o Bruno Henrique, segurou mais o Ayrton Lucas. O outro corredor era do Wesley, porque o Gerson fecha por dentro, os volantes segurando um pouco mais. Era um time menos aproximado, porque a estratégia do jogo, devido à altitude, fez o Felipe tomar essa decisão. E a própria LDU, e o Calçade destacou isso muito bem durante o jogo. Espaçada também. Muito espaçado. Isso acaba te obrigando em alguns momentos. O fato de você enfrentar um time espaçado, por um lado, te dá espaço para jogar, mas por outro, te obriga a espaçar também para marcar.
Então é natural que o Flamengo tivesse menos controle, super natural que a quantidade de passes errados seja maior nesse contexto, porque o passe que você dá aqui não é igual ao passe que você dá lá, é diferente. E ele citou o Gerson, que é um passador, talvez um dos melhores passadores do futebol brasileiro. Então acho que são números mais condicionados pela altitude do que propriamente pela escalação, especialmente no segundo tempo. O segundo tempo do Flamengo eu gostei menos do que o primeiro, o que era compreensível, porque geralmente os segundos tempos em altitude são piores do que os primeiros. Então, por isso tenho a convicção de que a ideia do Felipe era ter aberto vantagem na primeira etapa, pela maneira que o time se comportou, para poder ser inteligente e administrar o jogo no segundo tempo. André, e pensando agora no futuro de Conmebol Libertadores e de fase de grupos, é natural também que esse Flamengo consiga conquistar uma vitória fora de casa contra o Central Córdoba? Eu acho que esse é o resultado bastante provável. O Flamengo precisa dele. A programação em relação às competições que o Flamengo disputa e o desgaste dos jogadores, eu imagino que vai ser feito de maneira a privilegiar essa partida. É uma viagem curta, as condições são boas, um país muito próximo, não tem tanto desgaste no deslocamento, não tem altitude envolvida. É claro que é um jogo fora de casa, o ambiente não será favorável ao Flamengo, mas a distância técnica entre os dois times e, principalmente, além da necessidade dos pontos, eu creio que o mal-estar que o time do Flamengo ainda traz, ainda carrega, da derrota no Maracanã para esse adversário, vão reunir todas as condições para o Flamengo ganhar fora de casa. É claro que não dá para garantir nada, mas eu ia falar uma coisa aqui, não vou falar. Não, fala. Acredito, Fala pra gente, não. Fala. Se eu apostasse em futebol ou em qualquer outra coisa, e esse é um hábito que eu não tenho e não recomendo, apostaria no Flamengo. Boa! E hoje teria perdido uns trocadinhos. Muito bem, galera. Separei aqui para vocês, então, esse corte do Sport Center da ESPN Brasil depois da entrevista coletiva do Felipe Luiz, tá? Falando do empate contra a LDU fora de casa, que o time sofreu bastante, né? Por causa da altitude. E todo o time brasileiro que vai jogar lá sofre, né? O Flamengo já perdeu lá de 5 para o Independente Del Valle em 2020 com o Domenech Torrente. O Flamengo só venceu uma vez lá, cara. Só uma vez a LDU. Empatamos hoje. É o fim de tudo? Tá tudo acabado? Longe disso, né? Ainda faltam 3 rodadas. Se o Flamengo vencer as próximas 3, os próximos 3 jogos, chega a 13 pontos. O Flamengo tem 4 com 9, 13. Dá para se classificar ainda em primeiro lugar. Por quê? O Flamengo está a 1 ponto só da LDU e o Flamengo recebe a LDU na última rodada em casa, né? Então tem condição sim de se classificar em primeiro lugar. Agora é o seguinte, cara. Quinta-feira tem Central Córdoba e Deportivo Táchira às 7 da noite. Se empatar esse jogo aí é bom também. Se o Deportivo Táchira vencer, melhor ainda. Vamos torcer para isso, né, cara? Porque daí o Flamengo pode ultrapassar o Central Córdoba se o Táchira fazer 2-0, por exemplo, né? Bem, galera, o Flamengo agora tem mais um jogo fora de casa, que será no dia 7 de maio, contra a LDU. Dia 7 ou dia 15? Peraí, agora eu fiquei em dúvida. Peraí. É dia 7 de maio, isso mesmo. Contra o Central Córdoba. E depois, no dia 13, dia 15, né? Recebe a LDU, 15 de maio. E, para fechar, dia 28 de maio, Flamengo recebe o Deportivo Táchira no Maracanã. Então dá para vencer. Dá para se classificar em primeiro ou segundo colocado ainda, graças ao empate de hoje. Cara, esse empate foi de suma importância, porque o Flamengo segurou a LDU e avançou um pontinho, né? Se a LDU vence, daí ficaria complicado, porque se o Central Córdoba vence o Deportivo Táchira na quinta-feira, os dois ficariam a 4 pontos na frente. Daí ficaria difícil. Mas esse um pontinho, cara, vai fazer toda a diferença na classificação do Flamengo, né? Pena que a gente perdeu para o Central Córdoba justamente no Maracanã. Foi um pecado aquele resultado. O Flamengo não podia nem sonhar numa derrota daquela, né? Agora tem que correr atrás do prejuízo, atrás do resultado. Valeu, nação, tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, fui!